Olá, bem-vindo ao canal para mais um podcast. E o nosso podcast de hoje será com o Dr. Marcos Lang, neurologista. O meu neurologista, convidei ele para conversar conosco porque eu tive um diagnóstico. Você já ouviu falar de parkinsonismo pós-Covid? Pois é, eu fui diagnosticada com isso. Essa síndrome, não sei se é uma síndrome, vamos conversar com o Dr. Marcos sobre isso. Eu senti por 2 anos alguns sintomas, lentificação do movimento, perda de força do lado esquerdo, e eu não descobri o que era. Fiz ressonância de crânio, pesquisei, não era AVC, porque a gente pensa nisso prontamente, não é? Então, a nossa conversa vai ser sobre essa questão neurológica. Tudo bem, Dr. Marcos? Um prazer tê-lo aqui. O prazer é meu, Linda. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você, para transmitir conhecimento para todas as pessoas que te acompanham no YouTube, nas suas mídias sociais. É muito importante a gente sempre discutir sobre saúde, né? A gente sempre enxerga a situação que a mídia traz, que as coisas mais impactantes, que tem mais tragédia, sempre são mais importantes, e a saúde acaba ficando de lado, né? Então isso é uma pena, não é? É uma pena, sem dúvida nenhuma. E assim como você contou, né? Muitas vezes por esse motivo, pela falta de informação, a pessoa acaba tendo uma dificuldade de ter acesso ao conhecimento, aos dados que são necessários para ela entender onde é que ela se encontra, o que ela está passando e o que ela está vivendo, né? Então você teve isso por 2 anos. Né? Eu tive. Nós vamos falar sobre isso, mas primeiro eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho sobre a tua prática clínica na neurologia. Uhum. Quem é o Dr. Marcos? Bem, o Marcos é neurologista, né? Eu sou formado pela Universidade Federal do Paraná já há muito tempo, trabalho em consultório, trabalho no Hospital de Clínicas, tenho 2 filhos, tenho uma esposa, tenho uma vida aí que é de todas nós semelhantes, né? Eu estava comentando até contigo agora há pouco que antes de chegar aqui para gravar o podcast, eu estava na correria, né? Tive que levar um para a competição de natação, tive que atender uma pessoa, levar o outro para cortar cabelo. Então, a vida é de todos nós, né? Como todos nós temos uma vida dinâmica, eu também tenho essa vida, mas eu tento sempre auxiliar as pessoas que me procuram, buscando ajudá-las a ter uma saúde melhor apesar das suas doenças. Acho que esse é o Marcos que atua como um profissional, aquela pessoa que gosta de somar com as pessoas que lhe procuram em busca de uma saúde melhor. Isso, eu presenciei tudo isso, vivenciei, né? Porque eu me consultei com o Dr. Marcos, muito preocupada, não entendi o que estava acontecendo comigo, e eu conto para vocês. Eu achei que eu estava envelhecendo muito rapidamente. Será que é isso, envelhecer, perder a força? Tentei por esses 2 anos, muita atividade física, fisioterapia, e não resolvia. E aí eu cheguei no teu consultório e você me diagnosticou com parkinsonismo pós-Covid. Vamos falar disso? Sim, perfeito. Então, o que acontece, né? O parkinsonismo, de uma forma geral, ele é uma situação em que o nosso cérebro, uma região do nosso cérebro que modula o movimento. Então, eu sempre conto uma história, né? Quando a criança quer pegar esse copo aqui, o exemplo é o copo, né? Quando ela está pequenininha, ela vai pegar o copo, o que acontece? Ela derruba o copo, ela pega o copo e acaba soltando, né? Então, ela tem que aprender o movimento correto para segurar o copo e trazer até a sua boca. E para isso existem regiões do nosso cérebro, chamados núcleos da base, que modulam o movimento para fazer essa tarefa. Sim. Então, no parkinsonismo, ocorre uma lentificação, uma falha desse sistema, e esses movimentos ficam mais lentificados, como você percebeu e você apresentou. Então, o parkinsonismo é uma lentidão dos movimentos. Os movimentos ficam mais lentos. Ele começa leve e vai aumentando, potencializando ou não? Depende. Não é regra? Não é regra. Por que não é regra? O parkinsonismo é como se a gente falasse dor de cabeça. A dor de cabeça ela tem várias causas. O parkinsonismo é a mesma coisa. Então, eu tenho várias causas que se manifestam com parkinsonismo. O mais típico, o mais conhecido, que as pessoas mais escutam é a doença de Parkinson idiopática, que é aquela doença que começa por volta dos 60 anos de idade, que a pessoa começa com um tremor do lado do corpo, vai ficando mais lenta, e essa doença tem uma progressão, né? Ela é uma doença neurodegenerativa, Sim. porque áreas do cérebro vão sendo afetadas, vão sendo acumuladas por substâncias tóxicas que não conseguem ser limpadas desse cérebro, e a doença vai progredindo. Mas existem outros parkinsonismos. Por exemplo, existem alguns medicamentos que é até importante que as pessoas que estão nos assistindo prestem atenção, que são medicamentos que são vendidos na farmácia de forma livre. Por exemplo... Não precisa prescrição médica? Não precisa de prescrição médica. Medicamentos para tontura, né? Então, que tem labirintite, por labirintite, exemplo? Isso. Então, alguns desses medicamentos podem desenvolver o parkinsonismo, né? E daí, nesse caso, se eu paro o remédio,
a tendência é que esse sintoma desapareça e normalize. Super importante, né? Isso é muito importante, sem dúvida nenhuma. Outra situação é o AVC, como você deu o exemplo. Então, a pessoa pode ter um AVC na região onde modula o movimento e ficar com parkinsonismo pós-AVC. Nesse caso, geralmente o parkinsonismo ele é mais rápido, né? Ele é mais súbito, ele é mais imediato. Não é uma coisa tão lenta, tão progressiva como a da doença de Parkinson ou dos medicamentos. Existem ainda outras doenças chamadas doenças neurodegenerativas que fazem parkinsonismo, que daí podem ter associação com perdas cognitivas, com hipotensão postural, com quedas frequentes. E existem situações relacionadas à infecção, né? Então, qualquer vírus, qualquer bactéria, qualquer micro-organismo que tenha um tropismo pelo cérebro, pelas estruturas neuronais, pode se manifestar com parkinsonismo. Então, que é o caso do Covid? Que é o caso do Covid. Então, o Covid ele é um vírus que ele tem uma predisposição pelo cérebro. Se você lembrar lá do começo, lá nos anos, né, em 2020, né, quando começou o Covid, uma preocupação que as pessoas tinham para pensar que tinha o Covid era a perda do olfato. Né? Perdi o cheiro, isso aqui pode ser Covid. E outros até falavam, depois do Covid eu não consegui mais sentir cheiro tão bem. O meu olfato ficou pior. O olfato, o paladar, isso. Eram as queixas, não é? Isso mesmo. E por quê? Porque esse vírus ele tem um tropismo pela região do bulbo olfatório, né? Onde a gente recebe as nossas células que recebem o olfato, e isso faz com que ele possa migrar para o cérebro. Além disso, no nosso cérebro tem receptores para uma proteína específica do Covid. Então, ele tem uma predisposição pelo cérebro por vários motivos, né? Interessante, porque o meu olfato, ele não voltou até hoje. Eu perdi bem o olfato e ainda ele é muito raso, digamos. Isso. Não é? E quais são os sintomas que as pessoas precisam ficar atentas? Porque, sério, no meu caso, conto para vocês que se eu tivesse escutado alguém falar disso, qualquer coisa, uma notícia, uma informação, por isso que hoje fiz questão de gravar com o Dr. Marcos e falar disso com vocês, contar, porque foi muito sofrido. Eu busquei médicos, cardiologistas, busquei vários profissionais e não detectei nada, não é? Foi feita uma ressonância de crânio, nada. Então, é muito importante. Quais são os sintomas que uma pessoa deve procurar um neurologista, Dr. Marcos? Isso é muito importante, né? Então, os principais sintomas que fazem pensar em parkinsonismo são lentidão do movimento. Esse é o primeiro. Então, se a pessoa percebe que a agilidade... A lentidão do movimento... Eu tive a lentidão do movimento, olha, conto para vocês, do lado esquerdo. Isso mesmo. Então, essa lentidão, essa agilidade menor, né? Então, parece que tudo está mais em câmera lenta para fazer. Pode ser bilateral, pode ser só de um lado, lado esquerdo, lado direito, isso não tem muita relação. Então, a lentidão do movimento é um ponto importante. A gente muitas vezes observa ao exame a lentidão do movimento quando a pessoa caminha. Então, a gente chama que existe um movimento de asas dos braços. Os braços balançam ao lado do corpo quando eu caminho. Quando eu tenho a lentidão do movimento, o braço balança menos. A amplitude desse movimento diminui. O meu braço, também conto isso para vocês, do esquerdo, ele subia, ele ficava aqui. Sabe? Isso, ele fica travado, né? Eu descia e daí ele voltava. Eu não tinha muito comando, né? Parece que a gente não tem muito comando disso. Isso, perfeito. O comando, esse é um sintoma importante, né? Então, o nosso comando parece estar mais lentificado, né? As coisas ocorrem sem nós querermos, né? Exato. No tempo errado que a gente pretende, né? O segundo sintoma, que também está presente na doença de Parkinson, em vários parkinsonismos, é o tremor. Né? Geralmente um tremor mais em repouso, a gente chama de contar dinheiro, né? Então um tremor mais distal das mãos, então a pessoa está sentada, ela está tremendo. Veja, esse eu não observei. Se eu tivesse tido tremor, talvez eu tivesse associado com algo de Parkinson. Sem dúvida, sem dúvida. Mas não, olha, vejam, é bem importante, nem sempre o tremor acontece, não é, Dr. Marcos? Sim, não é a regra, não é a regra. Na doença de Parkinson ele é comum, é a principal manifestação. No parkinsonismo como um todo, não. Ele não necessariamente precisa se apresentar com o tremor, mas é um sintoma importante, né? Um tremor de repouso que melhora no movimento, a gente tem que pensar nisso. Uma outra situação é uma instabilidade, um desequilíbrio. Então, a sensação da pessoa, quando você pergunta, ela parece que ela está correndo atrás do centro de gravidade dela. Então, ela está sempre se jogando para frente, como se estivesse buscando um ponto de equilíbrio. Esse movimento. A gente chama isso de instabilidade postural, né? Então, a pessoa tem uma instabilidade do equilíbrio. Então,
Então, a lentidão do movimento que a gente chama de bradicinesia, a instabilidade, o tremor. E o quarto sintoma que a gente pensa é uma coisa que a gente faz na avaliação clínica, que é um movimento como se fosse o braço faz uma roda denteada, como se tivesse uma catraca, e quando eu faço esse movimento aqui para testar no paciente, ele vai fazendo isso aqui. Mas para o paciente é muito mais difícil, vai tremendo, vai como se fosse uma roda denteada, vai travando, né? Esse movimento vai travando. Tá. Outra coisa importante dessa parte de parkinsonismo são sintomas associados. A própria perda do olfato, não a do Covid, esquecendo um pouco do Covid, mas a própria perda do olfato está presente em algumas doenças do Parkinson, do parkinsonismo. Olha né? só. Então, a pessoa que tem uma perda do olfato, veio piorando nos últimos tempos. Transtornos do sono. Então, existe um transtorno chamado transtorno comportamental do sono REM. O que é isso? Durante o sono REM, que é o sono que a gente sonha, o nosso cérebro está super ativo. Só que a gente não faz os movimentos que o nosso cérebro está criando porque os nossos músculos estão todos relaxados. Então, se eu pego um eletroencefalograma, coloco na cabeça de uma pessoa dormindo em sono REM, a forma das ondas do cérebro é igual de alguém que está acordado. Então, essa atividade só não ocorre porque o sistema bloqueia o movimento do corpo. Nesse transtorno comportamental do sono REM, o cérebro não consegue bloquear esse movimento. Então, a pessoa faz movimentos durante o seu sonho. Então, tem pessoas que, por exemplo, batem no cônjuge, no companheiro que está dormindo, caem da cama, lutam, batalham. Geralmente são sonhos vívidos. Chutam, dão pontapé. Socos, são sonhos, já ouvi relatos. São sonhos vívidos, né? Geralmente são sonhos de aventura, de ação. Então, o transtorno comportamental do sono REM também está presente em alguns parkinsonismos. Então, nós temos que observar esses pontos. Então, alteração do sono, a perda do olfato, lentidão do movimento, a roda denteada, a instabilidade postural e o tremor. São os mais importantes, né, que fazem com que a gente pense num parkinsonismo. A fadiga crônica também entraria nesses sintomas? O que a gente tem que... O cansaço? Perfeito. Então, assim, o cansaço... Quando a gente fala de fadiga crônica, né, a gente fala de uma síndrome que ela é muito ampla. Existe até um diagnóstico chamado síndrome da fadiga crônica, sim, que ele pode ser realizado após a exclusão de várias outras causas. Quando a gente fala do cansaço na pessoa que está com parkinsonismo, por que ele ocorre? Apesar da pessoa estar mais lenta, a exigência desse músculo trabalhando é muito maior. Então, ele gasta muito mais energia para essa lentidão. Isso eu experienciei. E daí isso Concordo, dá o cansaço. sim. Então, a pessoa fica fadigada porque os movimentos exigem muito mais energia do que da pessoa que não tem essa restrição. E por isso tem o cansaço. Voltando para pós-Covid, né? Com que você se deparou, doutor Marcos, na clínica neurológica, né, na tua prática clínica, na neurologia, no pós-Covid? O Covid foi uma doença muito desafiadora, né, porque ela apareceu de repente, foi uma pandemia, né, há quase um século, né, não se tinha uma pandemia, então teve um impacto em vários sociedades, né? A gente percebeu que, por exemplo, diferente dessas pandemias antigas, que a velocidade de transmissão do vírus dependia de um navio, né, que chegava lá no outro continente, hoje a velocidade foi absurda, né? Incrível. Ela ocorreu lá em janeiro e em março já estava no Brasil. Né? Eu acho até que estava antes. Estava antes, sim. Né? A gente tem relatos de pessoas que tiveram quadros gripais no mês de janeiro, que voltaram da Europa, então, sim, que depois ficaram com algum sintoma pós-Covid. Então, o Covid foi muito desafiador. E ele, assim como outros vírus, pode se manifestar de várias formas da área neurológica. Então, sempre, né, desde que o Covid apareceu, sempre que aparece algum caso clínico, nós temos que pensar que pode estar relacionado ao Covid. E ele tem, por exemplo, o parkinsonismo, é um exemplo disso. Então, uma síndrome parkinsoniana causada, né, ativada pelo vírus, né? Então provavelmente esse vírus que tem um tropismo pelaquela região destruiu algumas células e desenvolveu o parkinsonismo dessas pessoas. Então já tive, além, né, de você que foi no consultório, outras pessoas com quadro semelhante, né? É importante a gente identificar isso porque existe um tratamento para controle, consegue ajustar, melhorar a funcionalidade das pessoas. Uma outra situação que o Covid apresenta da parte neurológica são doenças neurodegenerativas. Então, pessoas
que antes do Covid não tinham doença nenhuma e após o Covid apresentavam, por exemplo, uma síndrome demencial, como se fosse um Alzheimer, e essa demência foi progredindo. Nossa, que sério isso. A esclerose lateral amiotrófica, né, que é uma doença neurodegenerativa com prognóstico muito grave também. Então, muitos casos, doutor, aqui em Curitiba? Assim, é difícil a gente afirmar, mas eles estão bem mais frequentes, né? Então, 2020, 2021 foi uma fase que a gente não teve muito acesso aos pacientes. Então, eles estão aparecendo mais a partir do ano passado, 2022 em diante. Então assim, não foi só eu que demorei 2 anos para ter esse diagnóstico? Não é raro, sabe? Que pena isso, né? Eu acho que fica aqui um alerta. Precisamos prestar mais atenção no nosso corpo. Nossa mente, às vezes, pode nos confundir. Não, vai passar, não passa. Vá, procure um neurologista clínico, né? Aqui estou falando com o Dr. Marcos, indico que é excelente, tem me ajudado muito. Cuide melhor de você, corpo e mente. Além, né, então, dessas doenças neurodegenerativas, do parkinsonismo, o Covid, como qualquer outro vírus, ele pode ativar o sistema autoimune da pessoa e daí desenvolver doenças autoimunes. Então, a gente viu, por exemplo, situações de doenças autoimunes como a esclerose múltipla, a miastenia graves, mais ativas depois do Covid, né? Então, isso é um fator importante. Doenças neuropáticas também autoimunes, mais ativas. Existem ainda outras situações que ainda são desafiadoras, né? Por exemplo, transtornos do sono, dor de cabeça, dificuldades comportamentais. E essas aí muitas vezes podem ou não estar relacionadas não somente ao Covid, mas também à ansiedade, à depressão que essa pessoa está apresentando. Então, em geral, quando a pessoa tem o Covid, a principal manifestação que ela apresenta da parte neurológica pós-Covid que impacta ela é um quadro encefalopático. Então a pessoa fica mais lentificada do ponto de vista cognitivo. É como se estivesse com uma nuvem no cérebro. Esse cérebro fica mais devagar. Nossa, que horror. Para memorizar, para guardar informações. Ele até lembra um pouco de uma demência, né? Mas isso, em geral, dura 6 meses e depois melhora, na maior parte das pessoas. Mas um pequeno grupo de 20% pode permanecer assim. Como que a pessoa percebe isso? A pessoa tem essa percepção? Tem. Eu já tive paciente, por exemplo, que chegou na consulta contando que antes do Covid era um excelente profissional de cálculo. E agora ele já tinha dificuldade de fazer cálculo. Cálculos que ele fazia de forma muito simples, ele não conseguia executar. Então é como se ele tivesse que reaprender as estratégias do cálculo. Claro, nós temos que investigar sempre outras causas para isso, para depois considerar que está relacionado ao Covid que ele teve exposto, né? Mas o lado positivo é isso. Muitas pessoas acabam melhorando, né? Depois de 3 a 6 meses acabam melhorando, mas existe um grupo de pessoas que acaba ficando com limitação e a gente tem que entrar com estratégias medicamentosas, comportamentais, terapêuticas, para que essa pessoa possa voltar ao seu convívio, à sua rotina, a ter a sua capacidade que ela tinha anteriormente. Eu escutei alguns relatos de pessoas com dificuldade de locomoção, motoras, assim, dor muscular muito intensa. Sim. Isso também tem acontecido? Também. Então, quando a gente fala da cefaleia, é esse mesmo cenário, né? Então, muitas vezes as pessoas têm uma ativação de uma doença reumatológica, de outras doenças clínicas que causam dor e causam limitação. E a cefaleia é o mesmo cenário dessa parte da dor muscular. Então, o paciente nunca teve dor de cabeça, nunca teve dor física e ele começa a desenvolver isso pós-Covid. A gente tem que excluir da causas autoimunes, causas outras, para daí considerar ser do Covid. Tem pacientes que, por exemplo, ativaram, entre aspas, vamos chamar de ativaram, né? Uma fibromialgia pós-Covid. Né? Então, poxa, uma doença que limita, que restringe, a pessoa tem dor no corpo e o tratamento é fazer exercício e dói mais quando começa a fazer o exercício. Então, é desafiador. Uma pessoa que era funcional, por causa de um vírus, né, desenvolve uma doença que restringe e que é desafiadora para ela. E para localizar, para entender assim um pouco melhor, pós-Covid, porque começou a manifestar sintomas pós ter tido o vírus? Isso é muito importante, Linda, muito importante, porque assim, a pessoa muitas vezes ela tinha um sintoma muito leve, né, de qualquer uma dessas doenças, ela teve o Covid e o Covid acelerou o processo. O vírus, por suas características, então ativou essa doença. Então, no caso do parkinsonismo, até a gente falou sobre isso em consulta, né? Sim. Então, tem pessoas que elas talvez já tivessem o comecinho de uma doença de Parkinson, tiveram o vírus e desenvolveram a doença de Parkinson na sequência. Acelerou o processo. Acelerou o processo. Tá. Perfeito, isso mesmo. Então, esse é um cenário. O outro cenário é, a pessoa teve o Covid e evoluiu com os sintomas após o Covid. E, em geral, a depender da gravidade do Covid, porque essas doenças, essas manifestações, elas não ocorrem
correm só em Covid grave. Elas podem correr em Covid leve. Então, os sintomas do Covid inicial não precisa ser grave para a pessoa desenvolver. Muito importante que você está colocando, porque eu tive Covid leve. É. Poucos sintomas gripais, dores musculares, né? Eu testei positivo, enfim. Acho que em 3 momentos eu fui contaminada com o vírus do Covid, sabe? Em três momentos, né? 2020, 2021, enfim. Aquela Omicron, né, também. E foi depois, eu acho que do segundo que eu comecei a perceber uma diferença no físico, no corpo, na lentificação dos movimentos, né, dor muscular mais intensa, os exercícios já pesados para mim, já eram mais pesados, enfim. E me forcei, achei que isso ia passar de alguma maneira e conto para vocês, já contei, repito, 2 anos. Não façam isso com vocês. Se você tem algum sintoma de que o Dr. Marcos acabou de citar, procure um neurologista clínico, né? Bem importante. E fica um alerta também para os profissionais de saúde. Sim. Um alerta, não é uma crítica, porque eu acho que o Covid trouxe essa intensificação, potencializou alguns sintomas para todo tipo de especialidade, mas encaminhe, né? Eu só resolvi num neuro a minha situação, né? Acho que é bem importante esse encaminhamento, né? Sem dúvida, sem dúvida. Porque é isso, né? Assim, a medicina, né? Ela é uma profissão que hoje ela está muito subespecializada. Né? E o Covid acabou trazendo novos desafios. Então, olhar o ser humano como um todo, né? Isso, temos que olhar o ser humano como um todo. Então, a gente tem que enxergar que o Covid pode ser a causa, mas podem ter outras causas nesse cenário e que muitas vezes estão aquém do que eu posso oferecer para essa pessoa. E temos que continuar investigando. Então, assim, é muito importante que quando a pessoa tiver qualquer desses sintomas do parkinsonismo, né, como a gente comentou, ou a qualquer outra doença neurológica, qualquer outro sintoma neurológico desses que eu falei, que ela busque um atendimento, porque muitas vezes a gente tem um tratamento. Talvez não seja um tratamento curativo, né? Isso, a cura é uma discussão muito grande, né? O que é a cura para cada um de nós? Mas, sem dúvida, a gente consegue melhorar a qualidade de vida, consegue melhorar a funcionalidade, e essa pessoa pode ter uma vida normal, né, como outra qualquer. A gente precisa cuidar da gente, né? Você precisa cuidar de você, cuidar bem de você, não é? Quando começa meio leve, você tenta se adaptar com aquilo e não presta muita atenção, e isso vai se agravando, não é? Vai sem potencializando. Dúvida. É muito importante esse cuidado, né? Em poucas palavras, o que você diria assim, quando procurar um neuro? Um neurologista clínico. Clínico, né? Então, assim, eu acho que é importante a pessoa... Assim, isso é muito legal, que quando procurar um neurologista clínico é algo muito desafiador de responder, na verdade. Não é muito interessante. Fácil, né? Não, mas é muito legal. Porque hoje a gente tem que entender um cenário que nós temos uma medicina, principalmente, uma medicina reativa. Né? Então, eu vou no médico quando eu tenho um sintoma, quando eu tenho um problema, e ele vai me passar um tratamento para tentar resolver esse problema. E que muitas vezes não resolve. As principais doenças que matam hoje, né, o infarto, o AVC, elas são relacionadas à pressão alta. A pressão alta, ela não tem cura. A pessoa tem que tomar remédio o resto da vida. Tem que controlar, fazer... Então, assim, isso. Então, a busca ao neurologista, primeiro, sem dúvida, qualquer sintoma neurológico, ou qualquer alteração do tipo linguagem, então a pessoa está com dificuldade para falar, dor de cabeça, tontura, formigamento no corpo, perda de força. Dificuldade com o movimento. Dificuldade no movimento, dificuldade da parte cognitiva, né? Cognição, da compreensão, do raciocínio, deve procurar. Mas mais que isso, hoje tem trabalhos que discutem uma medicina muito mais proativa, que nós temos que trabalhar a saúde antes mesmo dessa doença aparecer, antes mesmo do paciente ter... Uma prevenção, doutor? É quase uma prevenção. E aí vem uma discussão enorme. Vou pegar um exemplo que é um pouco fora do que a gente está abordando aqui, mas eu acho que é bem interessante, que é a doença de Alzheimer. Tá. Quando eu falo sobre a doença de Alzheimer, hoje tem dados que mostram que 40% das pessoas podem retardar o processo da demência pela doença de Alzheimer. Quer dizer, aquela perda cognitiva que incapacita a pessoa na sua funcionalidade, ela fica mais esquecida e não consegue gerenciar os seus negócios, gerenciar a sua casa, eu consigo retardar isso em 40% das pessoas. Que maravilha. E um dos principais fatores que tem mais impacto é a escolaridade. Porém, a escolaridade da infância e da adolescência. Como assim? Ter mais de 12 anos de escolaridade até os 20 anos de idade, 18 a 20 anos de idade,
reduz o risco de demência nas pessoas lá com 60 anos. Então, observe que legal, a prevenção não começa aos 40, não começa aos 50. Na infância. Começa aos 4, aos 2. E hoje tem trabalhos que trazem uma discussão na barriga da mãe. Que talvez tenham situações que possam começar a ter um ato preventivo na barriga da mãe, que nem nasceu ainda. Então, isso é muito interessante. Então, a prevenção ela deve ser buscada assim que a pessoa entender que ela quer ter uma saúde melhor, independente da doença. Porque para a doença, muitas vezes, a gente não tem a solução mágica. Não tem a cirurgia para tirar o apêndice. Né? A pressão alta, eu vou tomar remédio o resto da vida, vou ter que me cuidar o resto da vida. Sim. Agora, se eu me antecipo a isso, cuido da minha saúde, pratico atividade física, tenho um sono reparador, controlo o meu estresse, tenho uma alimentação saudável, eu consigo esticar essa corda para várias coisas. Você tem um programa no consultório? Tenho. Conta um pouquinho pra gente, fala Nossa, disso. Agora, então, eu tenho um programa chamado Programa Cognição, que o objetivo é esse, é atuar com pessoas que tenham doenças neurológicas, melhorando a sua saúde. Então, tem várias estratégias que a gente usa no consultório. Uma delas é por acompanhamento semanal online, em que a gente constrói metas em conjunto, o paciente comigo, e ele vai buscando essa meta pouco a pouco para mudar os seus hábitos para uma vida mais saudável. A gente usa estratégia também, até o nome é um pouco, tem um preconceito disso, mas é uma estratégia que é muito ativa e eficaz, que é o coaching, né? Então, o coaching é uma estratégia em que eu vou treinar aquela pessoa para ela poder fazer o que ela precisa fazer bem para ter o objetivo dela. Né? Então, o desejo dela é ter uma saúde melhor do ponto de vista neurológico, ter uma capacidade cognitiva que se mantenha pelos próximos anos. Então, eu vou treinar ela, vou dar as ferramentas para que ela possa usar isso ao longo da sua vida. Então, tem várias formas, ele é muito personalizado, porque cada pessoa é uma pessoa. Isso, eu não singularidade, posso... tem, tem que ser levado em conta. Tem que ser levado, né? Eu não posso ter uma receita de bolo. E até vou contar um caso para ti, que é muito legal. Esses tempos atrás, eu tenho uma estratégia, que eu tenho um aplicativo, que a pessoa pode baixar no celular dela, e ela vai fazendo, ela vai construindo as metas dela, né, pelo aplicativo. E daí eu fui mostrar para um paciente meu lá e tal, mostrei o aplicativo dele, ele falou, doutor, deixa eu te falar uma coisa. Eu fico muito feliz quando eu reduzo em 15 minutos o tempo de tela do meu celular. Então não precisa me mostrar isso. Eu falei, olha, é isso mesmo. Né? Então, cada pessoa tem o seu perfil, cada pessoa tem a sua singularidade. Então não adianta a gente lidar com receita de bolo para o ser humano que nos procura. A gente tem que tratar cada um como cada um é. Gosto muito de ouvir isso, trabalho com isso, né? Você sabe que eu trabalho com isso. E tanto que eu vou lançar agora, próximo, um curso, como se fosse um seminário Reinventando a Vida, onde eu aponto sempre essa singularidade. Legal. E ver na medicina, tão na especialidade hoje em dia, né, não olhando o ser humano como um todo, você como profissional colocando essas questões é muito importante. Sim. É acolhedor, né, conforta, porque, enfim, estamos lidando sim com sintomas, com desenvolvimento de doenças pós-Covid, né? Você nos trouxe essas questões aqui. E eu acho que tem que deixar um alerta para as pessoas, né? Procure um médico, né? Isso mesmo. Eu acho que assim, infelizmente, né, o sistema de saúde que a gente vive, o modelo de vida que a gente escolheu, né, o ser humano como um todo, ele acaba esquecendo do cuidado da saúde. Então, muitas vezes a pessoa está trabalhando 10, 12 horas por dia, não se alimenta de forma adequada, não dorme bem, e acaba que depois de um certo tempo tem um infarto, tem um AVC, e não sabe o porquê que aquilo aconteceu. Então, a gente tem que cuidar da nossa saúde, e o profissional médico e as áreas de saúde como um todo são fundamentais. Né? Então, todos esses profissionais, né, que circulam buscando a medicina, né, que quando eu falo a medicina, eu falo a medicina da pessoa, né? Então, que está incluído o profissional da psicoterapia, está incluído o profissional da reabilitação, o nutricionista, o farmacêutico. Eu acho que a pessoa tem que estar amparada para ter o melhor cuidado possível com a sua saúde. E o mais interessado nisso é ela mesma. Né? Claro. Ela mesma. Precisa, né? Você precisa aprender a cuidar de você, porque estamos vivendo mais, né? Muito mais do que antigamente, né? Sem dúvida. E eu tenho no Pilates, eu faço Pilates, tem uma senhora, tem 3 pessoas, um casal, eles estão acima de 90 e uma senhora acima de 90. No Pilates, é bonito de ver. Sabe que isso é muito interessante. A gente observa a evolução, né,
da curva demográfica do Brasil, né? Então, eu brinco assim, a gente vê isso no mundo real. Quando eu fiz minha residência médica, eu atendia pessoas de 90 anos a cada 3, 4 meses. Hoje, você acabou de dar um exemplo. No Pilates tem 3 pessoas acima de 90 anos. A gente vê todo dia pessoas acima de 90 anos e que são ativas. Não são pessoas que estão restritas, são limitadas. Elas são ativas como estas. Então, às vezes, a gente quer saber a solução mágica que foi para elas. Como é que elas chegaram aos 90 anos assim? Tem pesquisa? Né? Tem trabalhos tem trabalhos de super aging, que a gente chama, que são pessoas muito idosas. Né? O que é importante? Até tem uma... eu não sei se eu posso fazer merchan aqui, não tem nada a ver com o Brasil, mas existe um livro que hoje é um documentário na Netflix chamado Zonas Azuis. Então, o que acontece? Há mais ou menos 10 anos atrás, um pesquisador, e um jornalista e um médico americanos foram em busca de 5 cidades no mundo que tinham pessoas longevas, próximas aos 100 anos. E eles identificaram e avaliaram essas cidades. Então, Costa Rica, nos Estados Unidos, na Itália, na Grécia e no Japão. E cada uma tinha uma característica. Então, assim, não tem a receita de bolo. Por quê? Na Itália, eles bebiam vinho todo dia, eles comiam pão, massa todo dia, mas eles caminhavam, subiam as escadas, desciam escadas o dia todo. O corpo em movimento. O corpo em movimento. Já, por exemplo, na Costa Rica, tinha muitas frutas, tinha muita atividade ao ar. Nos Estados Unidos, tinha a parte da religião, então era uma congregação religiosa que tinha um hábito alimentar diferente. Então, cada região tem um fator importante. Mas o que talvez sejam os principais pontos que a gente aprende para inserir na nossa vida? Né? Então, primeiro, alimentação. Alimentação baseada em plantas e vegetais, então frutas, verduras, legumes, oleaginosas, leguminosas, deve ser prioridade. Evitar ultraprocessado, pacotes, coisas para abrir, né? Então descasque mais e desembale menos. Isso é uma realidade. Em relação à atividade física aeróbica e de fortalecimento é importante. Então não é só caminhar, tem que fortalecer esse músculo também, né? O Pilates faz isso. Então a atividade física regular é muito importante. O sono, ninguém dá bola para o sono, né? Antigamente as pessoas acreditavam que dormir era perda de tempo. Tem gente que fala isso ainda hoje, né? Dormir é fundamental. A maior parte de nós precisa dormir de 7 a 8 horas por noite para que esse cérebro volte a funcionar bem. Então, o sono é fundamental. Ter ambientes sociais, então conviver com pessoas desafiadoras, pessoas que tragam para você o melhor de você. Então, viver em sociedade faz toda a diferença. Estabelecer trocas, né? Estabelecer trocas, vínculos sociais é muito importante. E evitar hábitos nocivos, né? Então, o tabaco, o álcool. Então, isso seriam as principais estratégias que a gente pode usar para viver mais e melhor. Cada um vai ter sua característica, né? Então, não dá para a gente ter uma receita mágica, mas sem dúvida essa receita reduz muito as doenças crônicas, que são essas pressão alta, diabetes, colesterol, e dá uma vida mais longeva e de qualidade. Falando em vida, qualidade, eu me pergunto aqui, jovens também apresentam esses sintomas pós-Covid? Sim, eu já tive paciente jovem apresentando sintomas pós-Covid, da parte cognitiva, por exemplo. Uma paciente que demorou 1 ano com uma queixa cognitiva, que interferia na profissão dela, não era essa que eu dei o exemplo para ti, era um outro exemplo, mas sim, pode ter sim. E essa é a curiosidade, né? O cérebro está exposto àquele vírus para todo mundo. Então, não depende, né, de eu ser jovem ou ser idoso para aquilo. Não tem idade, não né? Não tem idade. E aí, muitas vezes, ele afeta uma pessoa que tem 25, 30 anos e que está começando a sua carreira, a sua profissão, a sua jornada na vida, né? Porque hoje, 20 anos, tem mais 70 pela frente. Pronto, então fica um alerta para você que é jovem, preste atenção na tua cognição, na lentificação de movimentos, nos sintomas que nós falamos aqui. E procure um neuro. Porque eu vejo assim que os jovens hoje estão procurando cardiologista mais cedo. Pós-Covid, inclusive, né? Sim. Porque vários sintomas foram apresentados. Sim, o Covid pode fazer uma miocardite. Isso. E neurologistas precisa ser incluído nisso, né? Sim, sem dúvida. Tanto que assim, né, se a gente olha historicamente, o check-up, que é uma estratégia preventiva, ele está muito ligado ao cardiologista. Não é verdade? Né? Sem dúvida, sem ao dúvida. Cardio, né? Então, o check-up é feito pelo cardiologista. Eu vou no check-up, é uma avaliação cardiológica. Eu não estou enxergando o restante do meu corpo. Com o passar do tempo, foi se inserindo, né? A parte ginecológica da mulher, a parte urológica
fisiológica do homem, né? Mas a parte neurológica, ela é meio deixada de lado. E eu sempre falo, a gente tem que ter o cérebro funcionando, porque se ele não funciona, não adianta. Esse corpo não vai dar certo, Para né? mim Vai é faltar, o mais importante. não é? Sem dúvida. Eu fiz isso, né, por 2 anos, cardiologista, todos os exames, mas o neuro não. É preciso incluir o neuro no nosso check-up, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E um outro ponto importante que a gente tem que entender, e acho isso eu trago, porque, né, na sua área você deve enxergar muito isso, que o Covid fez, é a parte de ansiedade, né? O quanto essas pessoas estão sofrendo por estresse, por ansiedade. Enorme, assim. 40, angústia. Tem trabalhos que mostram que 40% das pessoas hoje têm sintomas de ansiedade. Elas não têm a doença ansiedade, mas elas têm sintomas. Então, o pânico, a angústia, a fobia, a irritabilidade, né? Aquela agressividade. Dá pra gente até resumir tudo isso numa frase. Medo de morrer. O pânico, a angústia, vem muito frente a somos finitos. Sim. Né? Somos mortais. E agora? O Covid trouxe isso intensamente. E as pessoas sofreram e sofrem muito. Né? Até hoje, né? Até hoje. Você sabe que esses dias eu atendi uma senhora e ela falou assim, ontem não, perdão. Foi. Que não foi ontem que eu atendi ela, né? Mas ela falou assim, ontem foi a primeira vez que eu deixei alguém entrar na minha casa. Isso foi agora. Ainda com medo do contágio. Até aquele momento ela não tinha ainda deixado ninguém... Ela sai, faz as coisas dela, mas ela nunca tinha deixado ninguém passar a noite, pernoitar na casa dela e tudo mais. Tinha sido a primeira vez. Que solidão, não? Muita solidão. Que também nos adoece, não é? Adoece, sem dúvida. A troca que você falou, bons relacionamentos, pessoas que trocam com você, que te impulsionam a evoluir, né? Sim, a ser melhor, né? A ser melhor de alguma maneira. Eu digo que o que mais nos adoece é a ausência de desejo. Desejo é movimento de vida, né? Isso é muito legal, né, do desejo. Isso que você falou, acho que é muito bacana, porque muitas pessoas, elas têm uma expectativa de, poxa, eu quero comprar esse celular, né? Então, o meu desejo é esse celular. E ele faz uma jornada, né, de trabalho, tal, para captar esse recurso e compra o celular. E quando ele compra o celular, aquilo acabou. Né? Então, o desejo é muito maior que aquilo, né? O desejo é desejo de desejar. Olha bem o que eu quero dizer aqui. Desejo de desejar, desejo de desejo. Não é de algo material. Mas é que a nossa sociedade, nós somos massacrados para consumo, né? Sejam objetos consumidores, consumo. Teu valor está no ter, não no ser, né? Isso mesmo. O movimento é de vida, né? É desejo de ser melhor, é desejar sempre estar buscando o seu melhor, né? Não as coisas, né? É bem isso. E é muito legal isso, porque a gente não tem essa percepção, né? A humanidade hoje está nessa coisa. Eu sempre brinco assim, eu falo, o nosso cérebro, desde que o Homo sapiens dominou, né, as outras espécies humanas que existiam, o nosso cérebro não evoluiu. Se eu pudesse pegar um cérebro daquela época e um cérebro nosso de hoje, a estrutura é a mesma. O que evoluiu foi a sociedade. Então, o nosso cérebro está num ritmo diferente, né? A gente tem que respeitar ele. E aí acontece essa coisa. Então, entra uma doença gravíssima, como foi o Covid, que, né, teve vários óbitos, várias situações complexas, isolamento, e as pessoas se apavoraram com aquilo, porque aquele ambiente social mudou. E elas não souberam se adaptar e até hoje alguns não conseguem. Não conseguem nem renunciar, Não né? conseguem. Entram em pânico e se isolam ou não renunciam a nada, botando outras pessoas em risco também, Isso né? mesmo. Nós não somos só bons, não é? Não somos, né? O ser humano é capaz de coisas difíceis, mas é capaz de coisas maravilhosas também. Sem dúvida. Dr. Marcos, muito obrigada, muito boa a nossa conversa. Espero que possa colaborar com muitas pessoas. Volte o vídeo, escute novamente, veja lá os sintomas que ele falou e não se esqueça. Frente a algum sintoma, não faça como eu, 2 anos, tá? Procure logo, rapidamente, um neurologista e cuide bem de você. Gostaria de te deixar aqui para falar alguma mensagem final para as pessoas. Dúvida. Então, assim, eu quero trazer uma palavra, na verdade, que eu tenho na minha vida e a gente entende isso como algo muito importante, que é o florescimento. O que é o florescimento? O florescimento é a gente buscar o bem-estar físico, psicológico, mental, social, religioso, espiritual, tudo para que a gente consiga ser melhor na nossa jornada. Ela é finita. Ninguém aqui vai durar para sempre.
Então nós temos que aproveitar enquanto estamos aqui nesse mundo da melhor forma possível. E quando eu falo isso do florescimento, não é fazer coisas fáceis. Às vezes são situações desafiadoras que precisam ser feitas para buscar aquilo. Mas é um momento que você tem que desafiar, tem que buscar. Então, não desista e siga em busca do melhor bem-estar para a sua vida, para você como você é. Que bonito. Obrigada, doutor Obrigado Marcos. a você. E assim, olha só, busque algo, se coloque em movimento. E assim, somos finitos, mas pode demorar muito. E aí, se você vive lá 70 anos, metade disso angustiado, com medo de morrer, o que você fez com a tua vida? Então é preciso ter um pouco mais de coragem, sabe? Mais de coragem, sim, somos finitos. Tem um psiquiatra francês que fez a releitura da obra de Freud, e para mim ele está muito vivo, mas ele já faleceu, que é Jacques Lacan. Ele diz assim, se a vida fosse para sempre, toda a ciência estaria trabalhando para pôr fim, porque seria insuportável. Viver para sempre seria insuportável. Então, assim, é o que nós fazemos com esse momento, com esse tempo que temos, não é? Você sabe que, até comentando contigo, quando eu tive dificuldade de movimento, a lentificação, todos esses sintomas, a Marcela estava comigo até, eu quis gravar um vídeo para o meu filho. Eu tenho um filho que eu admiro muito e respeito. Falei, eu quero deixar algumas mensagens que eu não sei se eu vou falar, né? Eu procuro passar. Gravei um vídeo e comentei com algumas pessoas, eu também vou gravar. Claro, a gente não precisa estar doente, a gente não precisa estar com receio de que vai durar pouco para fazer isso, né? Por movimento de vida, tendo coragem de viver e deixando a vida mais leve, não é mesmo, doutor Marcos? Perfeito. Obrigada pela tua participação. Obrigado. E obrigada a você. Até a nossa próxima conversa.